Meus caros amigos, o meu conterrâneo João Ângelo foi um homem sério, simples, genuíno e verdadeiro. Aliás, dizia sempre a verdade, doesse a quem doesse. No plano amoroso, ficou só por troca de olhares. Num despique ordeiro com o miquelense e seu amigo Vasco Aguiar, realizado na festa de Nossa Senhora de Fátima, na localidade de Thornton, estado da Califórnia, João Ângelo fez um autorretrato cômico da sua inabilidade para as técnicas de namoro. Eu às vezes também olhava, procurava ter sensatez, mas quando arrefiava, fechava os olhos de vez. Ser João Ângelo celibatário fez assunto de uma grande parte dos desafios em que participou ao longo da sua carreira. Vasco Aguiar, da Bretanha, São Miguel, não fugiu à regra e lançou-lhe o repto de ele se aventurar em casamento tardio. A resposta de João Ângelo pôs a plateia ao rubro com gargalhadas e palmas. Se eu já fosse casado e tivesse uma companheira, tu já estavas descansado, e os outros da mesma maneira. Sobre o mesmo assunto, João Ângelo desarmou completamente o já falecido cantador jorgense, imigrado na Califórnia, João Soares, com uma resposta que levou o público às lágrimas de riso. Vou deixar-te casar primeiro e resolverei depois, e até ficarei solteiro, se a tua der para os dois. Por detrás do seu semblante imperturbável, fervilhava uma criatividade impressionante. Ele era mais de fazer rir do que rir. Em termos vocacionais, João Ângelo era muito propenso para o género das cantigas de escárnio e maldizer. Curiosamente, ele não era nada zombeteiro, porque, embora fosse tenaz e oportuno na crítica ou no gracejo, abominava a troça e o aproveitamento malicioso e oportunista das fraquezas alheias. João Ângelo era muito modesto no vestido. Do seu traje de palco não constava, salvo raras exceções, a gravata. Parafraseio um argumento caricatural que ele apresentava para a dispensa dessa peça de vestuário. Não quero que o chocalho valha mais do que a cabra. Essa opção feita, regra por João Ângelo, só era quebrada nas festas das comunidades de imigrantes de Estados Unidos e Canadá, onde é quase de lei cerimonial o uso de gravata. João Ângelo, aliás, valorizava muito mais o verbo ser do que o parecer. Ele confirma essa orientação de vida numa resposta genial a António Mota, após este cantador questioná-lo sobre o frequente desengravatamento. Mota, eu uso só isto, mesmo em São Bartolomeu, porque não quero que o que visto valha muito mais que eu. Mas havia um adereço de que João Ângelo não abdicava: o chapéu. De poliéster ou de feltro, era praticamente o seu objeto identitário. Tanto que no ataúde de João Ângelo foi colocado o seu chapéu para que descesse à campa com ele. Em atuação, João Ângelo tinha um estilo muito peculiar. Gesticulação comedida, revelada em ligeira elevação do queixo ao ritmo de cada verso, mão direita a completar a expressão com ligeira torção do pulso e dedos fletivos. A rotação lenta, quase robótica do pescoço,
na procura da plateia em toda a sua largura, dava-lhe um toque único, até um certo glamour. O repentismo abundante acelerava o ritmo com que João Ângelo cantava. Reduzia ao mínimo os hiatos instrumentais entre versos. A observação crítica de João Ângelo resultou em súmulas que fizeram dele um autêntico filósofo rural. Apesar de poeta do campo, era estimado e valorizado pelos cidadãos e até por elementos da alta esfera política. A cantar num evento de âmbito partidário, apreciemos a finura de uma metáfora com que ele respondeu a um colega que lhe conotou com a ideologia de direita. Não sou social-democrata nem socialista a valer. Eu apenas deito a lata onde a bica vai correr. Reparai na frontalidade e sagacidade de João Ângelo numa quadra dirigida a Carlos César, nesse tempo recém-eleito presidente do Governo Regional dos Açores, após 20 anos na oposição. O senhor Carlos provou que era um bom cavalheiro, mas ai o que ele se inquietou para apanhar esse coleiro. Na moda do pezinho, nos últimos 30 anos da sua carreira, tanto pela idade como pela tipologia do seu cantar, João Ângelo era sempre um elemento de fecho. Ficou extasiada a comitiva que acompanhava um pezinho das festas sanjoaninas na década de 90 do século anterior, em que um dos locais de paragem foi o Palácio dos Capitães Generais, no Largo Prior do Crato. Deleitai-vos com esta jocosa e fabulosa comparação de João Ângelo. Canto aos capitães generais, que são aqueles que mais ganham, tal e qual como aos pardais, comem tudo quanto apanham. Ao contrário da desgarrada, moda a que nunca se adaptou, em termos de entoação, no pezinho João Ângelo era um as. Ideias novas e engraçadas deleitavam o público. Em 2008, nas Sanjoaninas, a cantar à sede do Sport Clube Lusitânia, onde estava então o seu presidente Paulo Borges, João Ângelo brindou-nos com uma antítese fantástica. O cargo de presidente é um cargo infeliz. Diz coisinhas que não sente, sente coisas que não diz. Mas não se pense que João Ângelo não fazia quadras de teor mais sério. Coligi duas, uma improvisada e outra escrita, que mostram profundidade de pensamento. Na ermida de São Sebastião, na Fajã dos Vinhos, durante uma Eucaristia, na freguesia de Ribeira Seca, Ilha de São Jorge, em 2006, a cantar junto ao altar após o rito da comunhão. Por acaso não comunguei, e vou dizer quais as razões. Olhei para mim e pensei que não estava em condições. Numa décima, sobre a crise sísmica de São Jorge, em 1964, após referência de que os navios estrangeiros foram mais prontos no socorro do que os portugueses, disse João Ângelo: quando estamos doentes, o nosso alívio é bradar, e muitas vezes os parentes são os últimos a chegar. Na Califórnia, dois colegas de palco, João Pinheiro e Alberto Souza, tentaram, num desafio, descrever em rimas a biografia de São João Batista, sem que tivessem tido grande impacto. Reparai na beleza do hilariante sumário crítico que João Ângelo lhes fez. O Pinheiro e o Alberto fizeram uma confusão. Meteram-se no deserto e nunca acharam São João. Ainda na Califórnia, na década de 80 do século passado,
fez dueto com João Rodrigues, natural do Raminho e radicado em Toledo. O seu companheiro de cantigas questionou-lhe como havia sido a sua experiência na ordenha de vacas a quando da sua permanência na América, em 1973. Com os antigos patrões na assistência, João Ângelo disparou: eu tive aqui um patrão que não foi muito ruim, mas quando entrei para o avião, pensei que ele vinha atrás de mim. João Ângelo era conservador de hábitos, tradicionalista no rito religioso, inflexível na ética e extremamente rigoroso e parcimonioso também na gestão do seu orçamento. Em cantoria com Leonardo Pires, que tem a alcunha de Galanta, este desafiou João Ângelo a modernizar a sua exploração pecuária numa fase em que havia facilidade de acesso ao crédito bancário. Atentai na magistral resposta do repentista dos regatos: a minha lavoura é antiga, na freguesia a mais baixa, mas não há ninguém que diga que metade dela é da Caixa. Numa atuação acontecida na Festa dos Lavradores, no início da década de 90 do século transato, João Ângelo fez uma descrição estupenda da bolha modernista que então contagiara a lavoura açoriana. A lavoura para andar na linha e o lavrador sentir orgulho é uma bilha na carrinha e um cão a fazer barulho. João Ângelo era muito original. Mesmo quando a frescura mental já não era a mesma, não era muito inclinado para repetição de conteúdos nem de cantigas. Era de resposta pronta e de quadras bem ligadas. Aliás, só se o companheiro de palco o obrigasse é que ele esticava até à sextilha. Ele preferia a quadra cheia à sextilha desconexa. O repentismo de João Ângelo era impressionante. Numa cantoria A3, realizada no lugar de Cantinho, freguesia de São Mateus, era a seguinte ordem a dos cantadores: José Liseu à direita, com a função de abertura, João Lionel, conhecido pelo retornado, no meio, e João Ângelo à esquerda, com honras de remate de sequência. Na busca do humor, Retornado fez uso da imagem bíblica do Calvário, dizendo que seria ele Jesus no meio de dois ladrões. Num improviso cortante e mostrando uma invulgar agudeza de espírito, João Ângelo rechaçou imediatamente o ataque com uma ideia fabulosa. Essa agora foi demais, escuta, João Lionel. E se fôssemos dois varais, qual seria o teu papel? Numa das suas últimas atuações no palco da festa de São Carlos, despicou com Fábio Arico. O jovem de São Mateus empurrou a cantoria para o lado satírico, muito ao gosto de João Ângelo. Foi-lhe perguntado pelo cantador fadista de qual vaca do seu efetivo bovino ele mais gostava. Deliciai-vos com a mordacidade fabulosa de João Ângelo e que, apesar da rispidez, levou o público ao delírio e deixou o colega sem argumentos. O seu nome era Lavrada, que andou nos cerrados meus. Era linda e asseada como as vacas de São Mateus. Apesar de não ter completado a escolaridade primária, João Ângelo tinha enorme sabedoria, que a sua inteligência social e a escola da vida lhe deram. Era tão sábio no canto como na conversa. Alguns pensamentos, comentários e observações de João Ângelo permanecem ainda hoje na memória dos que tiveram o privilégio de privar com ele. Alguns aforismos joaninos eram tão lógicos
que se tornaram axiomas ainda hoje plagiados por quem os ouviu e os valorizou. Era pouco dado a expressar opinião que diferenciasse tecnicamente colegas de palco. Embora isso, João Ângelo tinha 2 ídolos, ou melhor, 3 ídolos no universo dos cantadores. Ferreira da Costa, de São Bartolomeu, imigrado na Califórnia, Gaitada das Lajes e o Vasco Aguiar, do Pilar da Bretanha, Ilha de São Miguel. Na moda das velhas, ninguém o superou. Foi um verdadeiro mestre. João Ângelo fez e cantou algumas das melhores cantigas de velhas até hoje ouvidas. Respiguei, dentre centenas, todas de grande qualidade, uma criada por ele nos finais da década de 70 do século XX. Tua avó era enfermeira e era muito melgueira para dar uma injeção. Quando pegava na seringa e até à última pinga muito levinha da mão. Uma vez fez serviço a meu avô de madrugada, quando ele deu por isso, tinha a seringa sem nada. João Ângelo era um homem bem informado. Adquiria conhecimentos e cultivava-se pelo visionamento de bons programas televisivos, pela audição de rubricas radiofónicas e em conversas várias. Após as primeiras eleições livres, a seguir ao 25 de abril de 1974, e ainda em período revolucionário, João Ângelo criou e cantou uma celebérrima cantiga de As Velhas com uma esplêndida metáfora e um sarcasmo sublime. Vi uma velha outro dia a discutir com outra tia no partido PPD. Ela dizia que o marido também tinha o seu partido, mas coitado já não vê. Há muitas mulheres casadas que também têm os seus partidos. Deitam as forças armadas nas cabeças aos maridos. João Ângelo olhou sempre com desconfiança e por vezes com reprovação a evolução rápida dos tempos e consequente alteração dos costumes. Contudo, aproveitava esse seu ceticismo como combustível para cantigas de velhas absolutamente memoráveis. A mudança de hábitos na sociedade portuguesa a seguir à Revolução dos Cravos e na comunidade terceirense, em particular, depois do sismo de 80, foi matéria-prima para uma velha fantástica. A velha que for prezada gosta da casa caiada e nas janelas persianas e ter um quarto de banho com boa louça e tamanho para lavar as barbatanas, ter um lindo vestido e ir à cabeleireira, muitas vezes o marido sem poder com marradeira. Meus senhores e minhas senhoras, todos nós, os lusófonos, assim é que está certo, amantes da cultura popular açoriana, devem valorizar esta herança incorpórea de João Ângelo. Os que são desta freguesia, desta ilha ou desta região em geral, devem orgulhar-se deste ilhéu tão amado e que foi um verdadeiro homem do povo. Os imigrantes que de cá são devem agradecer ter a sua terra tido um embaixador unanimemente reconhecido. A família, os amigos, devem sentir-se enriquecidos pelo legado de conversas, ensinamentos de um poeta popular e um lastro de um homem sério e reto. Os improvisadores e os tocadores contemporâneos de João Ângelo devem sentir-se privilegiados por terem ouvido, conversado e cantado com um dos mais proeminentes repentistas da cantoria popular açoriana e o cantador de velhas melhor de todos os tempos.
Sei que pudesse deixar umas palavras sinceras comigo de agradecimento ao Eliseu pelo trabalho feito na biografia do Sr. João Lopes. Eu agradecia que o Eliseu se voltasse aqui novamente e dar-nos uma salva de palmas ao Eliseu pelo trabalho excelente que ele fez em nome da festa e do trabalho. Eu chamava agora a senhora Fernanda Maria, ela gostaria de dar umas pequenas palavras. Portanto, uma boa noite a todos, aos que estão aqui presentes, uma palavra de agradecimento por tudo o que hoje se passou aqui na freguesia, desde o início de pensarem num busto para o tio João e concretizar-se hoje nesta homenagem do Dia do Contador, ser aqui na própria freguesia. Só tenho um obrigado a dizer a todos, não nomeio nomes, sei que também os que estão lá fora estão unidos a nós neste momento. As minhas palavras é só de agradecimento, muito grata por tudo. E a todos, aqui presentes. Para terminarmos a parte protocolar, eu chamava o Sr. Presidente da Câmara, Sr. José Almeida, Sr. Professor Almeida. Sr. Presidente da Junta de Freguesia, da Assembleia de Freguesia, mais membros da Junta e da Assembleia, Sr. Faro, Sr. Presidente da Associação de Cantadores, Dona Filomena, distintos representantes das diversas instituições aqui presentes, cantadores, minhas senhoras e meus senhores. As minhas palavras vão ser necessariamente breves, até porque já tiveram tempo de contar quantas tábuas têm os bancos da Igreja para esta altura e por isso tentarei rapidamente desincumbir-me daquilo que é a minha obrigação neste momento. E a minha obrigação tem duas partes. Uma, juntar a minha voz, e não a minha voz enquanto eu pessoa, mas do município, à homenagem que é prestada ao João Ângelo enquanto cantador, enquanto uma das figuras cimeiras da cultura do nosso Conselho e da nossa cidade. E é isso que eu aqui faço. A Câmara, em devida altura, e a Assembleia Municipal já o fez de uma forma mais formal, mas eu quero aqui reiterar essas palavras de homenagem e de agradecimento, porque, na verdade, ele teve um percurso, não vou repetir aquilo que disse aqui o José Eliseu, até porque não conseguiria, mas teve um percurso notável e foi, e é, porque estas coisas, quando se produz obra, a obra fica para além da nossa vida terrena, foi e é um dos expoentes daquilo que nós também aqui hoje celebramos, que é a cantoria, o repentismo, esta forma de poesia, que é uma das formas mais difíceis de poesia, mas que infelizmente durante muito tempo foi menos valorizada. Eu creio que esse tempo também já passou e hoje nós vivemos numa sociedade em que as diversas formas de cultura, desde a mais popular, e aqui dizendo aquela que tem uma menor formação erudita, a mais erudita, acabaram por se ir fundindo. Basta ver o que aconteceu com o Carnaval, que há uns anos atrás ninguém na cidade de Angra sabia o que era, e hoje só não se matam para ter um boletim de teatro em direito porque a polícia está ao lado. E portanto isto significa exatamente isso. É preciso nós continuarmos esta caminhada de olharmos para todas as formas de cultura, mas particularmente para estas que são as mais novas, que é o caso do repentismo, e de a considerarmos entre aquilo que é o grande legado da nossa cultura. Foi aqui referido mais de meio milhar de cantadores que estão referenciados, seguramente muitos e muitos mais haverá mais para trás que não ficaram na memória escrita, mas que por todas estas ilhas, por todas estas freguesias, foram existendo essa arte e foram um dos pilares da nossa cultura. Por isso,
na figura do João Ângelo, eu quero também aqui homenagear todos aqueles que ao longo dos tempos, e particularmente aqueles que estão aqui entre nós e que continuam para o futuro, a manter viva esta tão importante tradição, que é de facto um traço identitário do nosso povo. Por isso, o meu agradecimento a todos os cantadores e a minha homenagem a todos eles. Depois também um agradecimento final à parceria que se gerou em torno desta homenagem. Uma parceria com a Junta de Freguesia, que foi o nosso parceiro essencial, e eu, na figura do Sr. Presidente da Junta, quero agradecer esta colaboração e a todos aqueles que colaboraram com as sugestões, com as ideias e com o trabalho que foi feito. E, de facto, aquilo que nós hoje inauguramos aqui diante da Igreja é um trabalho coletivo que resultou da vontade de muitos e de muitas instituições de perpetuarmos esta homenagem. Mas depois, aquele busto tem um autor, e eu quero também aqui agradecer e dar os parabéns aos autores, estão lá os dois nomes, ao Renato e à Cristina, pelo trabalho feito e pelo belíssimo trabalho feito com os dois bustos, porque vão ver mais um. Quando agora formos ali para a Casa de Fogo, está lá outro. E, portanto, este trabalho e esta obra ficam a enriquecer a nossa arte pública, o nosso património coletivo, e fica ali uma memória que perpetuará no tempo aquilo que nós aqui queremos, acima de tudo, homenagear, que é, de facto, o percurso, o trabalho e a contribuição que o João Ângelo deu à cantoria e à nossa poesia popular. Minhas senhoras e meus senhores, o tempo já vai longo e o ano é cada vez mais duro, com certeza. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, o meu agradecimento a todos aqueles que contribuíram para chegarmos aqui. Muito obrigado. E damos assim por terminada a sessão solene, ou protocolar, digamos assim, do evento. Seguimos agora para a Casa de Povo, para o jantar de convívio, com cantigas ao desafio, na qual foram vendidos já alguns bilhetes, os convidados. Eu assim convidaria todos agora a irmos à Casa de Povo para darmos continuidade ao resto da serão. Muito obrigado a todos. E uma vez mais agradecer aos bartolomenses pelo gosto mesmo de ver aqui muitos bartolomenses com a vara e com o homem da sua freguesia. Muito obrigado.